Bom dia, alunos da turma de 2001, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos torcer aí para que daqui a pouquinho a gente possa estar junto novamente, né? E aí a gente dá continuidade aos gêneros textuais, né? Como eu falei com vocês, eu coloquei lá, acho que a gente deve estar na quarta aula. Coloquei lá na primeira aula, são muitos tipos de gêneros, né? São muitos gêneros. Mas aí a gente vai estar dando uma ênfase, uma estudada mais profunda nos gêneros mais usados, mais vistos, tá? Mais estudados, mais lidos, tá ok? E mesmo assim acabam sendo muitos, tá ok? Então vamos dar mais. Assim que terminar, eu vou estar vendo uma possibilidade de fazer algum tipo de trabalho com vocês relacionado aos gêneros textuais, tá ok? Ou quando a gente retornar, a gente volta um pouco nessa matéria e faz um trabalho legal sobre isso, tá ok? Mas é bom que você já... É matéria programática, né, do bimestre. E aí vocês também já vão conhecendo mais a fundo esses que são mais usados. Hoje nós vamos falar sobre romance. E aí quando a gente fala sobre romance, a gente pensa o quê? Romântico, né? Provavelmente mais as meninas, né? As meninas vão se identifiquem mais com esse gênero textual. O romance é um importante gênero textual que apresenta uma narrativa complexa, pois não dispõe apenas um núcleo, mas são várias tramas que se desencadeiam no decorrer da narração da história principal. O termo romance evoluiu da história romanesca, mas foi utilizado com diferentes significados ao longo dos tempos. A definição. Durante a Idade Média, países como a França, Espanha e Portugal utilizavam o termo latino romanice para indicar a poesia épica ou qualquer tipo de narrativa. Somente a partir do século XVIII é que a palavra romance foi introduzida no mundo literário, no sentido que lhe é atribuído até os dias atuais. Existem aspectos controversos entre as diversas tendências críticas e historiográficas sobre o assunto, mas podemos apresentar uma definição que se entende por romance nos estudos literários. O novo dicionário Aulério da língua portuguesa apresenta a seguinte definição: romance é a descrição longa das ações e sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para um plano artístico. O romance atingiu a sua afirmação como espécie literária com o romantismo. Muitos especialistas consideram que a prosa brasileira começou de fato a partir dessa escola literária, com os denominados folhetins. Tipos de romances mais conhecidos: o romance urbano, a vida social das grandes cidades é retratada e as tramas incluem intrigas amorosas, traições, ambientes urbanos e situações cotidianas das pessoas que vivem na cidade. Romance regionalista apresenta questões sociais de determinadas regiões do Brasil, com destaque de suas características e linguajar típico. Romance indianista apresenta a vida e os costumes indígenas, sendo encontrado principalmente durante o romantismo. Romance histórico. Esse tipo de romance destaca a vida e os costumes de certa época e região da história, misturando fatos reais e fictícios. Estrutura da narrativa. Os romances são caracterizados pela construção a partir de uma sequência temporal, que apresenta uma trama. A estrutura é formada por 4 elementos: o narrador, que é a pessoa que conta a história, que pode ser um personagem, narrador em primeira pessoa, ou apenas um observador, que é ele que conta. Os personagens, que são as pessoas envolvidas. Suas características físicas e psicológicas são apresentadas para que o leitor tenha uma ideia desse personagem. O protagonista é o personagem principal no romance. Enredo é a sequência de fatos que serão contados na história. O enredo desenvolve a trama e é construído para que um tema central seja atingido. E o tempo, que é quando os fatos aconteceram. Neste caso, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. No primeiro caso, existe uma data e um momento demarcado. Já no segundo,
A subjetividade dos personagens é que marca o tempo dos acontecimentos, tá? Então, assim, eu não quis colocar mais um, eu vim até apresentando 2 gêneros por aula, né? Mas eu não quis colocar mais um, porque esse aí já ficou bem extenso, tá? Então, copie no caderno, dê uma pesquisada, como eu toda aula tô falando com vocês. Dá uma olhada na internet, vocês estão com a internet na mão, né? Peguem romance, baixem livros, né? Com esse gênero textual para poder ler, tá ok? Vamos continuar o estudo mesmo em casa, apesar da dificuldade, da distância, né? Não vamos deixar de estudar, tá ok? Um beijo a todos, fiquem com Deus.